E que Maceió não suporta mais a quantidade de veículos que circulam na cidade não é novidade para ninguém. Inclusive, a gente vem mostrando aqui por diversas vezes as complicações de trafegar nas vias da capital. Pensando nisso, de hoje até sexta-feira, vários setores da administração pública e a sociedade em geral vão se reunir para discutir os desafios do transporte e também do trânsito em Maceió para os próximos 10 anos. E é sobre esse assunto a nossa reportagem ao vivo de hoje. Marco Aurélio Melo, bom dia. Quais são os setores que vão participar desse seminário? E a chuva parou, Aurélio? Muito bom dia, Oscar. Bom dia a todos que nos assistem. Parou sim, a chuva nos pegou de surpresa, embora a previsão do tempo tenha dito, viu, que ao longo do dia de hoje vai sim ter chuva rápida, né, passageira, e como foi exatamente o que aconteceu. A chuva já passou. Mas antes da gente falar especificamente sobre esse evento, vamos mostrar um pouquinho o trânsito, né? Nesse momento já é um pouco mais complicado, o trânsito está bem mais lento no sentido bairro-centro, como é esperado, né? Como acontece todos os dias. Essa é uma cena que caracteriza bem o trânsito de Maceió, essa complicação, a quantidade de engarrafamentos, muitos carros circulando, e isso, claro, traz muito estresse, muita revolta entre os motoristas. Por isso é hora de discutir exatamente todos esses problemas, por isso acontece esse evento. Hoje, amanhã e depois no Hotel Ritz Lagoa da Anta. E para nos falar um pouco mais sobre esse evento, né, está aqui ao meu lado o superintendente Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, o Coronel Jorge Coutinho. E respondendo a você, Oscar, qualquer pessoa pode participar sim desse evento. Claro que tem a parte técnica, engenheiros, especialistas em trânsito são esperados, mas o cidadão comum pode também colaborar. É exatamente isso, né? Um momento de se discutir esse trânsito, que trânsito se quer para a capital alagoana nos próximos 10 anos. Exato, é uma discussão que ela não será somente interna, ela será aberta para a sociedade, até para que a sociedade conheça esse novo problema que existe em Maceió e participe com sugestões e até mesmo reclamações. Agora é um desafio e tanto, não, superintendente, já que o ritmo das respostas, digamos assim, do poder público não é o mesmo do ritmo da indústria automobilística que despeja milhões e milhões de carros nas ruas das cidades brasileiras. Exato. Esse seminário veio com o seguinte objetivo. A gente não tem como hoje, Marco Aurélio, entender o que está acontecendo no presente sem analisar o passado. E eu não posso dimensionar o futuro sem fazer correlação de passado e de presente. E com certeza no final do evento, quem comparecer, até porque também vai ter uma carta de Maceió sobre esse primeiro seminário, vai entender que talvez a decisão não passe somente pelo poder municipal, vai também cair no poder do governo federal, porque algumas decisões dependem também do governo federal. A gente sabe que a base da economia é a indústria automobilística, mas vai chegar um momento que a própria indústria também vai ser envolvida nessa questão de discutir o trânsito e a quantidade de carros que são produzidos. Exato. Apesar de saber que aquece a economia, da participação em toda a economia do país, mas outros países que passaram por esta situação, e aí ninguém está inventando a roda, entenderam que valorizar o transporte de massa é a melhor opção. Nenhuma cidade saiu desta situação sem valorizar o transporte de massa, seja ela no exterior ou seja ela em qualquer capital do país. Até porque a engenharia, são os técnicos da SMTT quem dizem, nunca vai alcançar a quantidade de veículos que são colocados diariamente na rua. Por mais que a administração do prefeito Cícero Almeida, através da infraestrutura com o Mossato, planejamento com o Márcio, por mais que eles façam no traçado de novas vias, o volume de veículos sempre é maior do que essas providências. Superintendente, nós temos uma pergunta do estúdio, Oscar. Coronel Coutinho, bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Professor Arabanhante. Ele falou sobre o crescimento do número de carros nas ruas, a gente falou sobre o número de vias, que acaba, obviamente, ficando insuficiente, mas um ponto que eu acredito que seja importante ser colocado é a questão da educação da população. Me parece ainda muito comum não se respeitar algumas coisas que poderiam facilitar muito o trânsito, como, por exemplo, a insistência em fechar cruzamentos, não respeitar faixas. Esse é um ponto importante também, a educação do motorista, né, Coronel? Exato, Oscar. Você é uma pessoa que vivencia muito a cidade de Maceió, e o trânsito particularmente, e daí porque tem um capítulo, o último painel de sexta-feira, ele trata também a questão da educação. O convívio urbano é isso, Oscar, fazer as pessoas entenderem que o direito dela, que o seu direito termina onde começa o direito do outro. Então, o fechamento de cruzamento é algo péssimo. O desrespeito à faixa de pedestre,
que põe em vida a integridade do pedestre, também é outra situação que será muito discutida. Agora, superintendente, uma das soluções apontadas, por exemplo, para a Avenida Fernandes Lima, a principal via da cidade, seria o não trânsito, né, não passagem de veículos pesados, pelo menos em determinados horários. Mas essa lei municipal ainda não vem sendo cumprida. O que falta para colocá-la em prática? O que falta é que a teoria na prática é outra coisa. Tinha esse posicionamento. O que a gente fez? Vamos buscar o apoio técnico. Foi feita uma pesquisa volumétrica de tráfego, através do Dr. Múcio, é um engenheiro renomado aqui no estado. E a gente verificou que os volumes, primeiro, que o volume de subida e descida em determinado horário na Fernandes Lima está quase o mesmo. Segundo, que a quantidade de caminhões, ela não está impactando tanto quanto se imagina. Aí, para ter uma informação mais precisa, essa pesquisa está sendo refeita, para então a gente tomar uma posição definitiva sobre o transporte, sobre a passagem, sobre o trânsito de caminhão. Uma coisa é certa, em determinados horários nós teremos limitações, mas essa pesquisa que vai trazer essa... Superintendente, para a gente encerrar, tem como se quebrar o status, né, a cultura de que tem um carro particular, você tem um carro próprio, tem um determinado status e aí, claro, prejudica o transporte público, o coletivo, que deveria sim ser a prioridade? Essa cultura do sonho de consumo de ter um carro, o carro está dentro da cesta básica, isso está sendo muito discutido. E aí eu volto àquela questão. Ou a gente valoriza o transporte de massa e o veículo fica sendo para o seu lazer de final de semana, ou então a cidade trava. Isso não é privilégio de Maceió, volto a dizer, isso acontece em São Paulo, Rio, Salvador e Recife. Muito obrigado, então, superintendente, por seus esclarecimentos. Claro que a gente fica torcendo, né, Oscar, por soluções, né, por algumas medidas imediatas, são paliativas, mas soluções que possam melhorar realmente, porque o trânsito tão confuso do jeito que enfrentando tantas horas de engarrafamento, deixa as pessoas mais estressadas, né? Piora a qualidade de vida. Portanto, é necessário sim discutir e cada um tem sim o seu papel nessa discussão, não só o poder público, mas a gente, cidadão comum também. Voltamos aos estúdios do Passar Amanhã. Muito obrigado, Marco, pela sua participação, né? No ao vivo importante. Lembrando que o horário do rush parece que a cada dia fica maior, né? 4, 5 horas da tarde, o trânsito já está infernal.